Olá, estamos no ar pela sua TVC, TV Correio da Manhã, com mais um programa Rodrigo Betting Opinião. Hoje convidei para esse bate-papo com a gente aqui o presidente estadual do Avante, do Partido Avante, e advogado eleitoral Vinícius Cordeiro. Vinícius, muito obrigado, é uma honra você estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito proveitoso. Vamos falar sobre política, vamos falar um pouquinho sobre também essas questões eleitorais, sobre essa loucura que virou o Brasil com decisões aí que vão afetar diretamente a eleição. Queria ouvir tua opinião sobre isso. Enfim, vamos ter muito assunto. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer conversar com quem entende do assunto, né? E é muito importante a gente aprofundar esse debate, um momento que a gente, sobretudo, requer de nós reflexão. Vinícius, vocês do Avante, a nível nacional, têm candidato a presidente da República, né? A eleição hoje está muito polarizada, né? Pelo menos até o momento, muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. Assim, as pesquisas indicam, obviamente eu principalmente, eu tenho uma certa desconfiança dessas pesquisas, não porque eu acho que elas são manipuladas, porque há uma conspiração, eu não advogo dessa forma, mas eu acho que há alguns erros metodológicos nas pesquisas que são divulgadas. Um deles é a questão de você não levar em consideração o voto evangélico, por exemplo, que muitas vezes nas pesquisas não são utilizados como cota. Mas vocês do Avante têm um candidato, né? Vocês têm um pré-candidato a presidente da República. Vocês vão até o final? Bom, para muita gente, a gente não teria o candidato, inclusive, nem mais hoje, mas ele continua na disputa. Creio que esse movimento é importante porque eu entendo que os partidos políticos eles têm que ter cara, eles têm que ter proposta, eles têm que desenvolver uma forma dentro do presidencialismo de gerar novas lideranças. E isso, sem dúvida, se faz com o lançamento de candidaturas majoritárias. Eu me lembro de vários nomes, né, que você viu passar dos anos 80 e 90 que perderam eleições majoritárias. O próprio Eduardo Paes perdeu uma eleição para governador, fez apenas 5% dos votos, para assim ser mais recente. E a gente tem uma impressão muito grande de que as coisas mal começaram. Primeiro o seguinte, se a gente analisar os movimentos de decisão do eleitorado, eu não digo de preferência, obviamente, que Lula e Bolsonaro são os mais conhecidos, mas nós estamos hoje no dia 8, né? Não sei que dia que vai ao ar essa gravação, mas 74% dos eleitores não conhecem o nosso pré-candidato, que é o André Janones, que é um deputado de primeiro mandato, com quase 180 mil votos de Minas Gerais, que é um fenômeno de internet. A gente, para não ficar só no Janones, temos o Pablo Marçal, que é um completo desconhecido, mas que ambos estão empatados com a candidata do MDB e na frente do Partido Novo, né? Outro caso é o próprio Partido Novo, em 2018, que fez quase 3% dos votos com a Amoedo, que agora está fora da eleição. Ou seja, eu entendo que o eleitorado está sequioso de novidades. E os movimentos de decisão do eleitorado são muito abruptos agora, com a campanha mais exprimida de apenas 45 dias. Eu só quero lembrar a última, né, em 2018, quando estávamos no dia 16 de setembro, eu tive o cuidado até de verificar aqui a data mais recente, quando o Garotinho tinha sido impedido de disputar as eleições, o Witzel tinha apenas 10% de intenções de voto, apenas 15 dias antes da eleição. Então, o movimento de decisão do eleitorado, como foi a do Zema, que colocou um Bolsonaro em cima da reta lá em Minas Gerais, ele comporta decisões abruptas. A gente não sabe como vão ser os debates, se vão haver os debates, existem tantas vamos dizer, fatos, variantes que influenciam, que podem influenciar essas decisões, que aqui, né, e o gostoso da política é isso, né, a política atualmente não comporta decisões absolutas, né, certezas absolutas de nada. Eu entendo que o jogo não começou, muita bola vai rolar, né? É como se a gente estivesse num jogo de futebol, numa semifinal de campeonato,
e a gente tem 35 minutos do segundo tempo e o jogo pode virar. Então, o Lula e o Bolsonaro, obviamente, são mais conhecidos, estão na frente, com quanto eu não sei, eu também concordo com você, eu vejo que as variações das pesquisas são simplesmente muito grandes, né? Tem umas que dão 8% até 19% de diferença entre os dois principais candidatos. O nosso candidato está variando de 2 a 3 pontos, né? Não importa qual a metodologia. Eu vejo uma disparidade. Por exemplo, teve uma pesquisa que deu 6 pontos para o Janones no Rio Grande do Sul. A outra deu 4% no Nordeste, o outro instituto deu 0, deu 1. Então, a gente não entende muito bem acho que o ideal é a gente esperar. Então, eu acho que muito dificilmente nós vamos retirar a candidatura, vamos manter a candidatura, né? É claro que nós saímos atrás, porque o movimento de televisão, embora o Bolsonaro ganhou com muito menos televisão que os outros candidatos. Então, esse argumento também de que a televisão e a máquina partidária que o Alckmin tinha na eleição passada está provado que não é bem assim, tem que estar um fiasco. Né? E vamos ver, a Simone Tebet fica? Eu não sei. Então nós temos muitas variantes ainda pela frente. Agora, o Janones tem sido resiliente, ele vai estar conosco agora no Rio dia 16 novamente, tem sido um candidato no mínimo curioso, paciente, ele tem uma mensagem um pouco diversa, né? É populista de uma certa forma? É populista, mas eu entendo que os outros candidatos principais que se impõem na disputa, eles tentam se adaptar ao novo estilo de política. Eu não sei, Rodrigo, se eu gosto muito desse novo estilo de política. Te digo que nós, os políticos da escola mais tradicional, a gente ainda tem uma grande dificuldade de gostar desse novo estilo de política. Esse tipo de jornalismo que é feito hoje, só com base em denúncia, só com base em acusações, que não é propositivo. Isso eu acho que não está fazendo bem para o eleitorado, para a população e para o próprio país. Então, creio que as gestões têm que se pautar, sobretudo, em políticas públicas mais permanentes. A gente não vê, o debate está muito raso, está muito pobre. Né? A gente precisa aprofundar um pouco as questões, que o país precisa amadurecer. Ok, já não gostávamos do PT, agora a gente está muito chateado também com a direita e a gente precisa de um caminho novo. Eu creio que essas candidaturas são uma tentativa disso. Agora, a candidatura da Simone Tebet, por exemplo, a do Moro, foi jogada de cacique partidário. A nossa não. A nossa ela nasceu naturalmente de um processo político, de uma nova liderança que aparece, e vamos ver no que dá. Eu, particularmente, estou muito feliz de votar no meu candidato, de fazer campanha para ele. O partido vai fazer a convenção nacional dia 23, em Belo Horizonte, e vamos para o jogo. Acho que é isso. Democracia se faz com a oferta, né, de propostas diferenciadas. A gente hoje está com... Eu não sei se você parou para contar, nós estamos com 5 candidatos de esquerda, né, de extrema esquerda. Mas eu acredito que isso seja bom para o país, não é ruim, não. A gente tem opção. Vinícius, eu concordo com você. Eu, quando era dirigente partidário, quando militava, tinha mandato, enfim, tinha discussões partidárias, eu sempre tive a tendência de defender candidaturas próprias, porque eu acho que é o que você disse, até um jargão do futebol, que time que não joga não tem torcida. Né? Você precisa formar quadros. Você forma quadros disputando eleição, principalmente eleição majoritária, que o cara é testado, o cara fica sob pressão. Enfim, você tem que testar quadros novos. Agora, por outro lado, o que eu vejo, não sei se é a sua opinião, é que essa legislação eleitoral atual que nós temos no Brasil é feita para não ter renovação. É feita para os partidos não terem candidatos majoritários, porque a lógica de sobrevivência dos partidos hoje é eleger deputados federais para ter fundo partidário, tempo de televisão e assento no Congresso, mais posições em comissões importantes, ter espaço no governo federal, enfim, que o dinheiro está no governo federal, né, os recursos no Brasil são muito centralizados. Você não acha que essa legislação ela tem esse viés de impedir essa renovação? Porque ela desestimula os partidos a terem candidato? Eu não diria que é a legislação, Rodrigo. Eu diria que é o sistema político que o país adotou, porque o presidencialismo leva, o sistema que o Brasil adota,
que é o presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, você não tem nenhuma força política dona de tudo, o que é bom de um lado, mas o presidencialismo de coalizão, diferentemente do presidencialismo americano, que é um presidencialismo de voto distrital puro, de maiorias, então, na verdade, você tem a formação de maiorias em primeiro turno dentro de um distrito, como, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, e lá você tem o presidencialismo e acaba isso caindo num bipartidarismo. Muito raramente se elege um deputado de uma terceira força, Sim. como é no caso da Inglaterra, que tem um partido nacionalista escocês, ou ainda os liberais que conseguiram, mesmo tendo 10% dos votos, eles têm 10, 12 deputados num parlamento de 600, então é um peso muito pequeno. Mas no Brasil você tem um presidencialismo de coalizão que nós estamos tentando corrigir, né? Na verdade, a cláusula de barreira é para isso, é para diminuir. Eu estava conversando com você aqui fora do ar, nós temos as federações, nós temos as fusões de alguns partidos, e eu prevejo, inclusive, que esse quadro ainda vai se depois da eleição, com certeza vai ter muita fusão, né? Sem dúvida. Eu creio que em mais ou menos 8 anos o Brasil fica aí com 10, 12, talvez 15 partidos, o que vai ser bom, né? Porque o eleitor vai perceber de uma forma mais clara a distinção das propostas e com o fim das coligações também, cada partido tem que cuidar da sua vida, né? Tem que ser competente, que é isso que o Avante está querendo. A gente partiu na legislatura passada de apenas 2, 3 deputados, hoje nós temos 7, elegemos 7 no último pleito. Queremos ultrapassar os 10 e continuar acima de 2% dos votos. Agora, o número de partidos diminuindo, o presidencialismo continuando, isso não muda. A atração do PP, do Partido do Palácio, continua a ser muito grande. Eu não sei se já seria o caso do Brasil pensar num presidencialismo mitigado como o francês ou nenhum outro sistema. Então, a gente não está falando da legislação, a gente está falando do sistema. Agora, a tua primeira crítica, que tudo leva a reproduzir mandatos e ser um sistema conservador, ou seja, que impede a renovação, ele não está bem na questão da lei eleitoral. Ele está no financiamento. Que quando os partidos que fazem mais votos ganham mais dinheiro, eu entendo que esse sim é o grande mote, né? Então você vê a União Brasil aí como atraiu candidatos, o PSD, não, né? E quem vai ter o dinheiro é o cara que Eduardo vai ter mandato. Paes, exatamente. Então fica difícil para quem entra, né, com menos dinheiro se impor. E você não tem isso a não ser com candidaturas que tenham um viés muito atrativo de propostas, de ideias. E é a forma como, por exemplo, imagina se você fosse o dirigente do PSL e pensasse assim na eleição passada. Tem um tal de Bolsonaro aí que está com 5% dos votos e o PSL cresceu, sobretudo, por causa da eleição majoritária. Então, talvez ainda seja a chave de você virar o jogo, é você lançar bons candidatos, ter um pouco de paciência e ir aumentando a bancada aos poucos para você sobreviver nesse funil que virou o sistema partidário brasileiro. Mas aí, Vinícius, a gente pega... Por exemplo, eu sou totalmente contra o financiamento público. Acho que no Brasil a gente... Nosso sistema ainda não é totalmente público. Ainda cabe a doação de pessoa doação física, privada. Mas o milionário ele ainda pode ser candidato. Além de ser muito pequena, você tem uma criminalização da doação privada, né? Quer dizer, as pessoas... Ontem eu estava no almoço conversando com 2 pessoas. O cara disse, eu até gosto de alguns candidatos, mas eu não vou doar para candidato nenhum, porque depois fica meu nome lá, olha a cabeça do cara. O meu imposto de renda vai para malha fina. Entendeu? Então, assim, há uma criminalização muito grande dessa doação privada. O Brasil, a gente vive uma hipocrisia permanente. Então, assim, não, vamos implantar o financiamento público para reduzir a corrupção e para reduzir a pressão dos setores econômicos. Meu Deus do céu, o setor econômico continua pressionando do mesmo jeito. E a corrupção não vai desaparecer porque você passou a dar dinheiro público e não privado. Ela não vai desaparecer. O que eu acho é que, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, as coisas são muito claras. O lobby é regulamentado, né? Você tem as associações, por exemplo, não vai lá estou dando aqui um exemplo aleatório,
Não vai lá a Petrobras pressionar no Congresso pela redução do imposto do petróleo. Vai a Associação das Empresas Petrolíferas, coisa e tal, que é uma associação, todo mundo ali contribui, e esses caras patrocinam os deputados que defendem os interesses lá do setor. Uma das coisas que eu queria falar, que é uma discussão que se arrasta desde os anos 80, a gente tem aí alguns pioneiros da discussão, um foi o falecido senador Marco Maciel, de Pernambuco. Nós tínhamos o Paulo Bonavide, que era um professor falecido de Direito Constitucional lá do Ceará, e eles preconizavam desde os anos 80 que o lobby fosse plenamente regulamentado e legalizado, como já é nos Estados Unidos e no Parlamento Europeu também, para a gente não ficar só com o exemplo da democracia dos Estados Unidos, que também tem lá suas imperfeições, mas eu creio que o Brasil ganharia muito se as coisas fossem mais claras. O que eu defendo só, Rodrigo, é que eu entendo que as doações privadas, elas careceriam de um teto, teto mais... Algumas regras, o cara que está doando não pode ter contrato, o cara está doando para a campanha do governador, ele não pode ter contrato no governo, contratos altos, enfim, tem que ter algumas regras mais claras. E eu acho que a gente para com hipocrisia no Brasil. Regulamentar o lobby, dono da farmácia ou do açougue que doava para você, quando foi candidato a vereador, nos anos 90, eu achava isso muito saudável até. Porque o dinheiro do pequeno comerciante está na empresa dele, não está no bolso dele muitas vezes. E ele lá fazia sua doação, isso não comprometia nada, nem o interesse público da cidade. A gente tem que rever isso. Mas eu creio que o Brasil ainda não encontrou o seu modelo definitivo. A gente está numa transição que precisa avançar, e a discussão, desculpa, não pode ser mais a bunda dos outros. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo com um assunto que não é prioritário para o país. A gente precisa de retomar o fio de uma discussão séria e transformar o parlamento em algo maior do que só discutir aborto, costumes. A gente tem que tocar sério na ferida, que é a forma como a gente se governa, se regula. O nosso sistema de governança das cidades, sobretudo, a reforma tributária. Não é possível mais o recurso ficar todo em Brasília e transformar os prefeitos em pedintes. Um sistema tributário confuso, cruel, né, que penaliza, sobretudo, os assalariados, né, e a baixa classe média. É disso que a gente tem que falar no Congresso e tirar os assuntos menos importantes, como se fossem os assuntos mais importantes da vida. A sexualidade não são. Me desculpa quem defende ou quem se preocupa. Eu acho que a gente tem espaço para todos os temas, né? Eu, por exemplo, adoro o tema da proteção animal. Acho que é uma coisa que a gente tem que avançar no Brasil. É uma política pública das que mais crescem, né? Você sabe, eu estou à frente hoje da gestão disso. Vamos falar disso, mas a gente tem temas realmente que são preponderantes. E sem a gente discutir o sistema tributário, a economia não vai melhorar nunca, porque um sistema tributário perverso e ruim, ele impede o desenvolvimento, ele impede a atração de novas empresas, ele diminui a capacidade que o país tem de se reformar. Não, e você veja que loucura que é o sistema tributário. Vamos pegar um exemplo do estado do Rio de Janeiro aqui. Óbvio que a culpa não é do governador Cláudio Castro, porque esse imposto alto aqui no Rio de Janeiro vem há muitos governos fruto de um esvaziamento econômico do Estado de décadas. Olha, eu lembro. Mas você pagar 34% de imposto no combustível, 32% na eletricidade, 1/3 do que você paga de energia elétrica, não é que você está pagando 1/3 de imposto, não, 1/3 é um imposto, que ainda tem PIS, COFINS, não sei o quê. Eu me lembro quando... É um negócio de maluco, quando cara. eu era Você pensar nos Estados Unidos, o estado que mais cobra, lá é o IVA, né? Você paga na nota. Se não me engano, o estado que mais cobra nos Estados Unidos é 9,5%, 10%, que é o estado de Nova York. É um negócio assim inacreditável. Mas o nosso imposto era 12% tradicionalmente, nos anos 70, 80, quando era estudante de direito, era 12%. Quem fez o primeiro grande aumento do ICM foi o Brizola, que aumentou para 16%. No governo Moreira Franco, eu gosto de lembrar, isso tem uma história. Foi para 24%. Então, entre 1978 e 1976, a gente pulou de 12 para 16, de 16 para 24, e até chegar a esse inacreditável número, então,
realmente a gente precisa de ter uma compreensão de que isso precisa mudar. Não, e aí você não consegue reduzir os impostos, aí você fica escravo disso, porque o emaranhado, né, de tributário no Brasil é tão grande que também facilita a sonegação, né, induz a sonegação. E aí você tem no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, se você pegar o imposto sobre combustível, sobre energia e telefonia, eu não sei hoje, mas há alguns anos atrás representava 70% da arrecadação de ICMS do estado. É um negócio de maluco, cara. Quer dizer, cadê o setor produtivo do estado do Rio de Janeiro? Não se arrecada mais nada em lugar nenhum. Até quer dizer, é uma combinação de sonegação com esvaziamento econômico. E a gente tem a questão do petróleo, né, que ainda tem que ser discutido. Então, assim, eu vejo que o debate está pobre, acho que o debate, em termos de que o Estado produz de riqueza e não fica riqueza aqui, ele é muito sério. É uma coisa, né, na boa, perpassa, ultrapassa a esquerda, a direita, Bolsonaro, Lula. É um debate muito mais sério do que isso. E eu vejo poucos candidatos com a capacidade de tornar esse foco. É claro que é muito mais fácil você chegar numa televisão e falar de gay, e falar de casamento, falar de aborto, porque isso mobiliza mais gente, mas me desculpa, é um populismo legislativo que está fazendo muito mal para todos nós. Acredito que a gente tem essa capacidade de poder quantificar a política. O que é quantificar a política? No meu caso, como presidente do partido, eu junto candidatos, né? Alguns de não tão boa qualidade, porque você tem que ter uma expressão eleitoral, não adianta, é igual a futebol. O sujeito pode ser ruim, mas importa é o placar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a preocupação de qualificar a política, ou seja, você tentar trazer gente mais interessante para o debate, para o processo eleitoral. Acho que os partidos têm que procurar isso. Eu sei que é muito difícil, né? O partido não ter a tentação, né, de lançar algumas lideranças. Eu não quero fazer aqui citações, mas eu acho que é um equívoco os partidos se renderem a certos nomes por conta do voto que eles podem dar. Mas eu tenho que citar um aqui. Eu fui procurado por o tal do faraó do Bitcoin. Eu não aceitei dar vaga para ele. Um partido aí aceitou. Deixa para lá. Cada um entenda o que quiser. Mas eu acho que é muito equivocado você dar palanque, você dar espaço para certos tipos de liderança que só vão fazer mal para o processo. Mas eu ia deixar esse assunto por último, mas você falou do farol do Bitcoin, eu queria entrar um pouco na sua seara, que é a questão do direito eleitoral. Tá. Né? Então, vamos lá, vamos pegar esses casos estapafúrdios que estão acontecendo no Brasil, para a gente poder tentar entender como é que... Aonde essa maluquice vai dar? O Brasil supera o Game of Thrones, supera qualquer seriado político americano, que realmente aqui, vamos lá. Cada dia... Você falou do farol dos bitcoins. Está preso, mas ele não está condenado. Então ele está elegível. Perfeito. Tá? Ele pode se candidatar. Mas como é que ele vai fazer campanha dentro da prisão? Bom, vou começar aqui a citar, já que você gosta tanto da gente poder citar exemplos. Eu lembro de um caso de um guerrilheiro do IRA, que estava preso numa prisão de segurança máxima lá na Irlanda do Norte, que era o Bob Sands, e ele se elegeu deputado do parlamento britânico num distrito. Isso foi uma forma de protesto daquele grupo. Ele foi eleito, inclusive, e morreu em greve de fome, nunca tomou posse lá no parlamento. Mas há um entendimento pelo Tratado da Costa Rica, por vários tratados internacionais, inclusive, que a União Europeia adota. Esse conceito de elegibilidade, ele perde valor em função do princípio da soberania popular. Então, para essas pessoas, entendem que a soberania popular vale muito mais do que essa coisa da moralidade, da elegibilidade. A democracia, exatamente. A voz do povo, que é, digamos assim, que é conclamada no processo eleitoral. Né? O processo eleitoral digamos assim, é o êxtase da vontade Exatamente. popular. Então, você levar esse conceito ao seu máximo fulgor, ele gera situações dessa, da questão do Bob Sands, do IRA eleito dentro da cadeia de prisão de segurança máxima. Vai também poder... temos aí o caso do Roberto Jefferson também, que no momento está preso. Esse era um outro que eu queria sem falar culpa também. formada, pré-candidato a governador.
E por crime de opinião. Já tivemos outros casos. Mas, de um outro lado também, você tem o princípio da moralidade sendo levado a um grau máximo. Quer dizer, a lei da ficha limpa é uma tentativa de evitar com que criminosos ingressassem no parlamento. A gente estava realmente tendo isso, sobretudo lá para Rondônia. O pessoal, para ganhar imunidade parlamentar, que naquela época não era relativa, mas absoluta, estava ingressando no parlamento para fugir do judiciário. Isso é um outro problema que a democracia tinha que resolver. Tentou resolver com a lei da ficha limpa. Mas a gente agora cai no limbo. Qual é o limite que a gente tem que ter nisso, né? O sujeito é condenado em primeiro grau, ele tem direito a um recurso, a um direito inalienável, né, de tratados internacionais que o Brasil, inclusive, atende. Então, ele pode ser candidato e se eleger dentro disso. Mas o Brasil vulgarizou, e aí é que é o problema, a prisão cautelar. E é a prisão cautelar que se transforma até numa prisão preventiva longa, antes de alguém ter culpa formada. Sentença, né? Então, essa tendência nova do direito penal brasileiro, ela agudizou um problema que não existia, porque se você está respondendo do processo em liberdade, mesmo com uma condenação de primeiro grau, você está aí na rua pedindo voto, né, exercendo seu direito como cidadão e o eleitor que decida. Mas agora, com a prisão cautelar, e aí um outro tipo de decisão mais estranha ainda, você não pode escrever na internet, você não pode isso é uma coisa assim... se manifestar. Eu creio que esse tipo de decisão ela cria um problema, aí sim, no processo eleitoral, que é o candidato que não pode pedir voto, não pode falar e não pode se manifestar. Mas ele pode ser votado, ele pode se participar do processo eleitoral. Eu tenho só um caso, Rodrigo. Eu vivi na minha vida um caso parecido com esse, que foi o da Carminha Jeromin, que em 2008 estava no PTdoB comigo. Ela foi presa, e depois soltaram a moça dizendo: desculpa, foi mal. Ela não responde nem processo, nunca ganhou uma condenação na vida. E ela foi eleita com 23 mil votos. Acabou que o caso criou uma comoção, porque se de um lado os parentes dela tinham envolvimento, né, com atividade criminosa, a população enxergava que não tinha, e a população acabou enxergando naquela prisão cautelar dela uma injustiça. Acabou que ela foi eleita vereadora, você sabe disso, com 23 mil votos. Eu não sei o que acontecerá no caso aí ou do Daniel ou do Roberto, agora do faraó do Bitcoin, mas eu entendo que a gente deva depositar um pouco de fé na sabedoria popular. Acho que a população sabe distinguir quem é criminoso e quem não é criminoso e está ali injustamente preso, né? Então... Eu queria aprofundar um pouco esse assunto contigo, Vinícius. A questão do Roberto Jefferson, por exemplo, ele está com uma prisão cautelar em casa, até onde eu saiba, com tornozeleira, proibido de falar em rede social, proibido de dar entrevista, proibido de se manifestar de qualquer forma. Só isso já acho uma coisa assim completamente absurda. Eu também entendo que Você imagina se o trabalho desse fosse vender produto na internet. No caso não mas fosse o ofício dele. Né? Eles terem impedido de praticar o ofício dele. Aí eu li no jornal agora recentemente que ele pretende se candidatar a governador. Não sei se vai ou não, mas é o que eu vi na imprensa. Como é que ele vai poder... A legislação ela determina que há um princípio de igualdade. O cara tem que, dependendo lá do partido, ele tem direito de participar dos debates, ele tem o horário eleitoral que o partido tem o tempo lá determinado pela sua bancada, ele tem as redes sociais. Como é que ele vai fazer campanha se ele, por uma medida cautelar, já que ele não está condenado, né, ele está por um crime de opinião, que eu também não conheço na legislação esse tipo de crime, né, que você dá uma opinião e você fica preso cautelarmente, né, e é julgado pelo Supremo, mas enfim, inventaram isso no Brasil. Como é que ele vai disputar uma eleição se ele não pode falar na internet, se ele não pode participar de debate, se ele não pode gravar programa eleitoral? Como é que figura de
candidato é esse? Como é que a gente... Olha, eu sou do tempo que eu já vi vereador preso, sendo liberado, vereador preso mesmo, inclusive em flagrante, mas que era liberado pelo judiciário para exercer o mandato popular dele. Ele saía da cadeia à noite, escoltado, e ia na sessão da Câmara. Eu estou falando do caso do Gandão de Resende, que muito conhecido, era o vereador mais votado lá da cidade, nos anos 90, até a gente chegar nessa situação. Em primeiro lugar, a prisão cautelar se justifica por quê? Porque o sujeito pode interferir, em tese, nas testemunhas do processo, ele pode sumir com o documento, ele pode atrapalhar a instrução criminal, ou por motivo de ordem pública. O sujeito estuprou um menor, a população quer linchar o sujeito na rua. Então, por uma comoção de ordem pública, eu também teria justificadamente a possibilidade de manter uma prisão cautelar ou preventiva. O último seria a possibilidade do sujeito continuar a delinquir. Sem entrar no mérito da espécie de crime, aí, como você objetou, que é o crime de opinião, isso dá um programa inteiro, né? Um outro programa inteiro. Eu quero dizer que ali o magistrado entendeu que ele poderia voltar a delinquir, ou seja, ser um boquirroto permanente nas redes sociais, e ele devia ser impedido de continuar a se manifestar e aí continuar a lesionar a honra e a dignidade de terceiros ou até do próprio processo democrático. Eu acho um exagero, né? Claro que é um exagero. Nós que somos cidadãos comuns, né? Mas eu creio que a justiça eleitoral, Rodrigo, ela tem que ser demandada, certamente o PTB vai fazer isso, né? Para que se equilibre, né? Ou sejam dadas mínimas condições dele, mesmo em prisão domiciliar, de poder exercer os seus direitos políticos que não estão suspensos, né, nem foram retirados. Porque nós que somos cidadãos comuns, né, eu não sou um dos 11 supremos, nem você. Se o cara vai num programa e diz lá, ô Bethlen, cabeça disso, cabeça daquilo, vou enfiar sua cabeça na privada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou na justiça e vou entrar com um processo de calúnia, difamação, ameaça de agressão, enfim, tem lá vários crimes tipificados no processo penal, né? E vou entrar na primeira instância, como já fiz várias vezes com várias pessoas que eu me senti ofendido. Eu quero lembrar uma coisa muito grave, que é o seguinte: a Lei Complementar 64 de 1990, que é a lei que regulamenta as inelegibilidades, também é conhecida como Lei das Inelegibilidades, ela estabelece essa sanção, né, da inelegibilidade para crimes contra por exemplo, a ordem pública, a saúde pública, contra o processo eleitoral, mas não com dos crimes contra a honra. Sim. É muito curioso. Então, se eu te xinguei na campanha eleitoral, com finalidade eleitoral, eu cometi um crime eleitoral que está lá no rol da sanção de inelegibilidade. Mas se eu ferir a tua honra distante, fora do processo eleitoral, já não cabe, inclusive, a aplicação dessa inelegibilidade. Entende-se que a esfera atendida é fora da lei eleitoral. Então é curioso, né? Basicamente o sujeito faz a mesma coisa e de um lado ele pode ser elegível, do outro lado não. São curiosidades do processo eleitoral brasileiro, né, que tem que se defrontar com essas situações, mas essa situação não foi causada pela lei eleitoral, foi causada pela divergência, pela mutação da aplicação da lei penal no Brasil. É essa sim que é a grande vilã da gente estar tendo que se deparar com essas situações esdrúxulas. Mas eu, particularmente, vou entre o princípio da moralidade e o princípio da soberania popular, eu fico com o segundo. Eu entendo que o Brasil ele tem que prestigiar mais o princípio da vontade popular, que tem que voltar a ser sublinhado. Você lembra, por exemplo, quando criaram a lei, o artigo 41A, lá nos anos 2000, você acompanhou bastante isso, 1996, aquele movimento da CNBB, e aí começava a caçar prefeito. Então era um festival de ações. Eu
até advoguei em vários desses casos. Para você foi ótimo. Né? Foi ótimo. Foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro como advogado eleitoral, porque todo sujeito que era segundo colocado queria melar a eleição e inventava lá algum aspecto que ele achou que o primeiro colocado tinha se utilizado de abuso do poder político-econômico. Então, geralmente, eu era advogado contra o PMDB na época, né? Que era o partido que tinha mais prefeituras, que tinha uma hegemonia política. E aí, isso causou uma distorção. Era processo que não acabava mais. O TSE ficava com 2.000 processos de 1.500 municípios diferentes no Brasil. Isso não dava. Então, isso foi corrigido e aí entendeu-se que, bom, anulou-se a eleição, bacana, tem que ter outra. Não é o segundo que perdeu que vai sentar ali na cadeira. Então, o princípio da soberania popular ele tem que voltar a ser prestigiado. Eu dei essa volta toda, mas foi para chegar aí. Não, e a gente tem, o que eu acho, Vinícius, é que o judiciário ele tem que ter menos protagonismo. Né? Porque o judiciário, dos 3 poderes, é o único que o cara não é colocado lá pelo voto popular. Numa democracia, né, que nós estamos discutindo aqui exatamente o peso da vontade popular, a vontade popular ela se expressa no poder legislativo e no poder executivo. No poder judiciário, essa vontade popular ela não se expressa. O cara não é eleito juiz, não é eleito desembargador, não é eleito ministro. Ele passa em concurso público ou, no caso dos tribunais superiores, ele é indicado. Né? Então, é uma nomeação. Ele não tem voto popular para chegar lá. E o que eu vejo é que o judiciário tem tido um protagonismo muito forte. Eu vou pegar aqui um exemplo recente de uma eleição e falo com muita tranquilidade porque nem eu conheço, então eu não estou aqui defendendo, mas tivemos a eleição para a Prefeitura de Petrópolis que o prefeito que ganhou, ele tinha uma ação de improbidade, o que o tornava inelegível. Aí ele conseguiu na justiça o direito de concorrer. Aí a justiça deu o direito dele de concorrer. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, se podia ou não podia. Estou falando que a justiça falou, você pode concorrer. Aí a população entendeu que poderia votar nele. Ele ganhou a eleição para prefeito. No que ele ganha a eleição para prefeito, aí vem a justiça e diz, você não pode tomar posse. Porque você tem essa ação de improbidade. Quer dizer, cadê a vontade popular? Foi jogada no lixo. Aí ficou 9 meses um prefeito biônico. Você tem gasto público, porque a eleição custa dinheiro, você investe. Então é um verdadeiro absurdo isso. Agora, na verdade, Rodrigo, muitas vezes eu quero dizer que se o judiciário está avançando demais, o sinal é por conta da hipotrofia, né, vou falar de uma forma mais clara, da fraqueza, né, da falta de produtividade do poder legislativo. Eu acho que o legislativo ele tem um pouco que repensar os seus mecanismos internos de produção legislativa, porque não é possível você demorar 20 ou 30 anos para mudar qualquer coisa e, com isso, você deixar lacunas abertas para que o judiciário se sinta à vontade de avançar. Porque é o seguinte, essa teoria dos 3 poderes é muito bonita, mas na tese há estados, né? Estou falando de estado aqui, mas estou falando de estados nacionais, onde o poder executivo fica muito forte, mais do que deveria. É o caso, por exemplo, da Venezuela. Né? Isso é ruim, isso causa uma semi-ditadura. O judiciário, quer dizer, que passa a ser muito preponderante, você cria uma outra coisa indesejável, que alguns chamam de timocracia, né? O governo dos juízes. Como é que você corrige isso? Primeiro é você recuperando um pouco a produtividade do parlamento. Você foi deputado federal, você sabe a dificuldade que é aprovar um projeto de lei. Não sei, acredito que o parlamento tenha que repensar o seu mecanismo interno de produção legislativa para que ele possa recuperar, né, aí seu protagonismo e o judiciário não se sinta tão à vontade para avançar como avança. Terceiro é o próprio desenho do constitucionalismo brasileiro. A nossa Constituição é de 88. Eu creio que esse desenho que se fez concentrando todo o poder numa Suprema Corte, parece que a gente gosta muito de copiar os Estados Unidos, a verdade é essa, mas eu particularmente
me afiliava na época da Constituição, eu era já advogado, né? Tinha 23 anos, já era formado, e vi muitas discussões sobre que a gente tivesse o Tribunal Constitucional. Ele não era um tribunal para, inclusive, discutir, em última instância, briga de vizinho. Sim. Né? E essa situação indesejável gerou aí a história do voto que já vem pronto, a falta de capacidade do judiciário de adentrar em questões mais profundamente. Então, o Tribunal Constitucional ele não precisaria de estar, né, julgando em última instância coisas que... E a superexposição, né, também, né? Nos Estados Unidos você não sabe o nome dos ministros supremos. Aqui você sabe o nome dos 11 ministros e a população não sabe o nome dos 11 titulares da seleção brasileira hoje. Então, eu creio que o ideal seria a gente repensar esse desenho, né? A arquitetura constitucional brasileira ela tem que ser repensada. Não é um problema da gente partir para o presidencialismo ou para o parlamentarismo. Acho que o foco não é bem esse, nem da lei eleitoral. Acho até que a gente tem uma lei eleitoral bem interessante, bem razoável. A gente combate abuso do poder econômico. Você lembra como era? Não sei se você lembra, estou falando aqui, estou chamando o Rodrigo Bettland de um sujeito mais idoso, mas claro, a minha primeira campanha foi de 82, Rodrigo, valia tudo. Valia pichar muro, monumento histórico, botar galhardete em árvore, bater no cabo eleitoral, valia tudo. Então a desregulamentação dos anos 80, que é o que a gente vê na América Latina, o abuso do poder econômico desenfreado, era muito ruim. A gente conseguiu avançar em muita coisa, mas como você vê, as soluções não são isoladas. Não é um problema, o Supremo não é o único culpado disso, não é o Parlamento o único culpado disso, o problema é sistêmico. Mas você não acha da democracia como um sistema que um mau funcionamento de alguma coisa começa a afetar outras e aí causam efeitos indesejáveis em outros aspectos da democracia, como a gente está apontando aqui alguns. Mas, Vinícius, você não acha que no Brasil também a gente passou a fulanizar as discussões? Quer dizer, o mensageiro, o personagem é mais importante que a mensagem. Vou dar aqui um exemplo claro. Eu não tenho o menor apreço, não conheço e nunca votaria no Daniel Silveira. Estou falando de forma muito tranquila aqui. Agora, semana passada, eu entrevistei aqui o desembargador William Douglas, conversamos sobre isso. Você tem um processo, eu não vou nem discutir os filigramas do processo, entrar no juridiquês aqui, enfim, acho que não é o caso. Mas você tem um processo em que, fora os tantos outros absurdos, o juiz do processo é vítima direta no processo, me parece uma coisa completamente escabrosa. Nem na Inquisição isso acontecia. Nem na Santa Inquisição isso acontecia, era possível isso acontecer. Então, assim, essas coisas no Brasil, mas é o Daniel Silveira, esse cara não sei o que. Ali é o caso que o remédio foi muito mais amargo, né? A moça transou, tira o culpado é o sofá, né? O Daniel Silveira, para mim, cometeu um crime. Ele foi muito infeliz a ficar defendendo o AI-5, que é algo muito repugnante para quem lembra do que foi a ditadura. Acho que a democracia tem sim que se proteger. Acredito que o Brasil tem que pensar muito em 33. Eu vejo sinais muito preocupantes disso, de que há uma parte que está polarizada para questionar a própria existência da democracia, mas o remédio que está sendo utilizado é amargo, porque a democracia ela tende a encontrar meios de se defender que não agridam o devido processo legal, que é o que eu acho que é o que está acontecendo. Você não pode tirar o direito de defesa das pessoas, você não pode tirar o amplo, né, direito de defesa de ninguém, por menos que você goste dessa pessoa. E eu creio que o Daniel foi vítima de um excesso. A gente está vendo um excesso ocorrendo, mas eu também não vou transformá-lo em vítima do mundo, né, por conta disso. Eu creio mais que quando a gente andou discutindo a Lei de Segurança Nacional, que era a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que, aliás, ela mudou o nome, né, em boa hora,
ela está começando a resolver algum desses problemas. Era impossível a gente ter a LSN dos anos 80, que até agora está em vigor. Né? Ela foi alterada logo depois da Constituinte, mas a gente tinha que mudá-la, tinha que transformá-la num instrumento mais claro. Então, como é que o Congresso passa 30 anos sem discutir a Lei de Segurança Nacional? Aí precisou do Daniel Silveira, de uma porção de coisas ocorrerem, para que a gente visse a necessidade ali. Então, aquilo que eu falei, na verdade, o Supremo é tão culpado assim de exacerbar poder. Claro que ele exacerbou poder, mas houve uma condição objetiva que permitiu isso, que foi o fato do parlamento não fazer o seu papel, o seu dever de casa. Então, entendo que uma direção de Congresso um pouco mais respeitável, mais assertiva, mais responsável com o país, tinha que pegar todas essas tarefas por fazer, né? E eu vejo discussão de lei eleitoral sempre com muita má vontade, Rodrigo, porque eles resolvem sempre emendar a lei para fazer puxadinho, para resolver problemas. Né? Na verdade, os autores de direito eleitoral dizem que a lei das eleições são a lei do poder, porque elas definem a regra. Quem fica no poder, a regra do jogo. E ninguém vai fazer, ninguém que está no poder vai fazer regra para se prejudicar. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, muito carinhoso com essas questões. Direito eleitoral não é algo dizer, favorito nas rodas da política, mas a gente precisa sim de trazer essa discussão um pouco mais para as pessoas. É claro que eu trago nas minhas observações algum componente ideológico que é impossível não se ter, né? Claro. Há juristas mais conservadores, outros mais liberais, mas eu acredito que o fundamental seja o nosso compromisso com regras duradouras, permanentes e que garantam a democracia. Isso que é o valor que a gente não pode negociar, a fronteira que a gente não pode ultrapassar. Eu, por acaso, eu achei que a cláusula de barreira seria muito ruim para o Brasil. Eu defendi a ampla liberdade dos partidos. A gente, eu acho que vai ser bom. Tinha 250 partidos na Argentina. O próprio Estados Unidos tem 50. Mas a gente vai amadurecendo, vai vendo que eu acho que a cláusula de barreira vai ser muito positiva. Então é isso, democracia também não te obriga a você ter as mesmas certezas de sempre. Né? O mundo muda. A gente fica mais velho. Eu com 30 anos eu pensava de uma forma, agora penso agora. Então essa história de ficar também apontando porque você defendia tal proposta há 15 anos atrás, isso é bobagem. A gente também tem que amadurecer essa discussão. Né? Fica aí um monte de gente de quinta série discutindo aí, desculpa, eu sou contra essa polarização da forma como está. Por isso que eu até gosto do título do meu partido, Avante. A gente tem que ser um pouco disruptivo, pensar um pouco mais na frente. O mundo, você viu na França agora, Rodrigo, a eleição recentemente, os partidos estão mudando. Né? A forma de se eleger as pessoas estão mudando. Tem lá um pré-candidato do meu partido que é um advogado brilhante, que é o Dr. Mesomo. Ele está trazendo essa discussão, por exemplo, das candidaturas independentes. Por que alguém tem que ter partido para ser candidato? Eu acho que desde que o sujeito mostre para a justiça eleitoral que ele tem um determinado apoio, ou assinaturas, ou dinheiro, não sei, na França é assim, é com assinatura de autoridades, o sujeito possa ser candidato. O Bolsonaro não estava à vontade em partido nenhum, ele poderia ter sido um candidato independente. O presidente de Portugal é um independente, eleito sem vinculação direta com nenhum partido político. É uma outra discussão que fica aí na mesa. Vamos falar um pouquinho sobre eleição aqui estadual, né? Porque a gente tem eleição de presidente, que a gente já falou bastante, nós temos eleição agora para governador, tem uma vaga para o Senado, tem a renovação total das vagas, de 46 vagas para deputado federal aqui no estado do Rio, Congresso, e as 70 vagas de deputado estadual. Eu não sei a tua opinião, a eleição no estado aqui ainda está um pouco confusa, né? Vocês estão apoiando a reeleição do governador Cláudio Castro, né? Perfeito. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro passou por processos muito traumáticos. Eu creio que desde que o Cláudio assumiu o governo do estado, o estado ganhou
um pouco de estabilidade. Sem estabilidade política, a gente não tem estabilidade administrativa. O Cláudio conseguiu imprimir uma nova cara para o governo. Claro, foi beneficiado por recursos da SEDAI, ok, boa relação com o governo federal, tudo conta. Mas eu, como sou um político de centro, eu acho que um dos requisitos para um bom gestor hoje não é somente o seu discurso, o seu talento, né? Para discursar, o talento político, talento de carisma, mas você tem que garantir estabilidade e conseguir unificar. Acho que o governador tem esse talento e o Estado está passando um momento de recuperação visível. É só a gente andar aí pelo interior, está vendo obras, está vendo programas sociais voltando. Claro, tem um erro ali, tem um erro aqui, tem alguma área que ainda não está muito boa, mas a gente vê o Estado se refazendo. Os demais nomes, com todo o meu respeito, acho que são nomes experientes, são nomes, né, que a gente tem de respeitar. Eu não sou daquele que gosta de satanizar adversário ou concorrente, não acho isso bom também. Acho que a gente tem que render o devido respeito com o máximo de divergência ideológica que eu tenho com o nome do Marcelo Freixo, por exemplo, mas o Estado merece, talvez, ter um período que o Cláudio possa realmente terminar e desenvolver o seu trabalho. Agora, o quadro está aberto. O quadro está aberto, o governador não pode dormir em berço esplêndido, os adversários, os concorrentes, são políticos muito experientes, muito talentosos. Você hoje tem o Marcelo Freixo colocado como candidato. Que vem com o apoio do Lula, que é um grande candidato a nível nacional, está liderando as pesquisas. Você tem o Rodrigo Neves. Você tem o Rodrigo Neves, que também foi um bom prefeito, sabe se mexer. O Garotinho, a volta do Garotinho, que é um político carismático, hábil. Não dá para se menosprezar o Garotinho, uma pessoa, inclusive, que ele fez um bom governo. Eu pessoalmente gosto muito. Eu quero até dizer que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelo governador Garotinho. Então, acho que talvez o Crivella entre. Então, a eleição, ela promete. Ainda está muito aberta. Ela promete. Nós temos aí alguns dias até as convenções. E eu creio que o governador somente tem que prestar atenção e juntar em torno dele um time mais experiente politicamente. Acho que o poder lá ainda está muito concentrado, tem que dialogar mais. Não adianta, a política se faz com políticos, né? O Bolsonaro está aprendendo isso da pior forma, né? O Witzel aprendeu já a lição na política. Você faz com políticos. E creio que é esse processo eleitoral. Ainda vamos ter fenômenos de internet? Vamos ter. Vamos ter muita gente ainda pela rede social? Vamos ter. Mas agora a população, na última eleição, já mostrou que ela quer política. Voltar com políticos que falem das coisas, né, que ela vivencia no dia a dia. A economia, o preço do arroz, o preço do feijão, da gasolina, que resolva o problema do hospital. É isso que a população está procurando novamente. Sem dúvida. Eu acho que 2020 mostrou um pouco isso já. Agora, você também tem uma eleição de Senado, que é sempre uma eleição... É muito importante. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A gente mais apagada, né? Mas eu acho que o Senado, até em função dessa discussão que a gente vive no Brasil mais acalorada e desse protagonismo que o Supremo passou a tomar, esse voto para o Senado passou a ser um voto, eu acho que as pessoas vão considerar um pouquinho mais na hora de votar. Que é um quadro que também está muito aberto, né? Porque recentemente, você pode esclarecer melhor para os nossos telespectadores, recentemente o TSE ele permitiu que os partidos tivessem candidatura avulsa, né? Então você, por exemplo, você pode estar na coligação do Cláudio Castro, é isso que eu queria te perguntar. Né? E não necessariamente você apoia o Romário, você pode ter um candidato. Me parece que é o caso do Avante, né? A última eleição que o Romário, né, venceu, ele ganhou com 66% dos votos. Nós estávamos num momento de deserto de liderança. Ele foi uma grande novidade, causou muito um frisson na rua, né, até pela característica dele ser uma pessoa muito popular, um excelente jogador, ele tem um ótimo gosto para time de futebol. Eu sou torcedor do América como ele, gosto muito dele. Meu pai dizia que o América não tinha torcida, tinha testemunha. Atualmente está ficando assim. Mas
E você tem hoje um outro ótimo candidato, que é o presidente da Alerj, que é o André Siciliano, que é um sujeito também que concilia, sabe unificar, sabe conversar com todos os políticos. Eu gosto muito do André, acho que ele fez um trabalho excepcional na Alerj. Também a Alerj enfrentou até uma digo, dificuldade muito grande, né? Parte do sucesso que o Cláudio tem tido até agora deve, sobretudo, à liderança dele. Então ele é um nome muito interessante. Tem o professor Molon, que também é um quadro de esquerda acima da média, ele é um parlamentar que se destaca. Agora, eu sou presidente de um partido, eu acho que o partido tem que ter nome, tem que participar do pleito. A gente entendeu que a candidatura do Romário, como estava muito vinculado com a do Bolsonaro, que é um candidato que particularmente não me agrada, a gente queria lançar um outro nome, que é um nome também de centro, né? Um nome que foi do PSDB, que é do ex-deputado Marcelo Itagiba, que foi secretário de Segurança, e que, para mim, oferece todas as credenciais, condições de estar disputando a vaga de senador. Então, para quem não quer nem votar no PT e também não quer votar com a direita, a gente oferta um nome intermediário. O número de candidatos ao Senado não é tão grande assim, é uma disputa muito interessante, e eu queria pedir para quem está assistindo o programa aqui, pense no seguinte, né? O Estado do Rio tem votado em senadores que são muito afetos à questão ideológica nacional, mas está na hora da gente pensar um pouquinho no nosso Estado. Então, senadores que possam trazer para o Estado recursos, possam fazer uma política um pouco paroquial. O Rio está precisando um pouco de quem pense na nossa horta, de quem pense na nossa paróquia. É claro que você pode estar discordando disso, mas eu entendo que o Estado precisa um pouco de se reorganizar e de senadores que façam esse papel, né, de tentar aumentar o prestígio, recuperar o prestígio que o Estado do Rio tem de voltar a ter dentro do panorama federativo. Até porque o Senado tem esse... Não quero aqui ficar falando sobre o papel do Senado, mas o Rio de Janeiro tem perdido muito. Muito. Questão da própria produção do petróleo. Então a gente precisa de senadores que falem menos de direita e esquerda e que falem mais do papel que o Rio de Janeiro precisa, do que o Rio de Janeiro precisa de recuperar dentro do espectro da federação, do pacto federativo. Sem dúvida nenhuma. Aliás, tiraram a capital daqui, o Rio não recebeu compensação nenhuma por isso. Nós tivemos a unificação da Alemanha quando caiu o Muro de Berlim, né? Bonn deixou de ser capital da Alemanha Ocidental, passou a ser Berlim novamente, e Bonn recebeu nem lembro, mas era um montante de dinheiro, de marco alemão, justamente para compensar essa perda, né, que você tem quando A perda ela não foi só em 60, Rodrigo. A gente tem tido a perda de órgãos, sobretudo nos anos 80 e 90, ela continuou, sim, né, inexoravelmente ocorrendo, e hoje o Rio de Janeiro tem problemas, sobretudo, dessa injustiça histórica, né, de que vem passando, de esvaziamento. Eu não posso dizer da minha tristeza profunda cada vez que eu passo em frente àquele maravilhoso prédio MEC, né? Ali no centro do Rio. Eu fico triste quando eu passo no prédio maravilhoso do Ministério da Fazenda, né? Então, acho que o governo federal tinha que um pouco repensar com carinho, né? Não vi muito carinho desse presidente, que deveria ter mais carinho. O Fernando Henrique era carioca, embora fez política em São Paulo. O Jair Bolsonaro, né, também político, embora paulista, do nosso estado. E a gente ainda não viu um presidente que ainda, né, fosse mais carinhoso com o Rio de Janeiro. Acho que a gente precisa ser um pouco mais bairrista, né, mais uma vez repetindo aqui, não é jargão, para exigir que o próximo presidente seja mais carinhoso, seja mais atento com o Rio de Janeiro. Porque se muita coisa da criminalidade ocorre, se a gente também tem problemas que incidem lá e que batem na federação, é por conta da questão do estado do Rio de Janeiro, que economicamente tem sido continuamente esvaziado. Olha, Vinícius, eu queria... Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Infelizmente, porque eu acho que esse papo aqui podia durar mais um tempão. Mas eu queria muito te agradecer. Eu tenho certeza que o nosso telespectador
ele vai ter aqui um conteúdo excepcional para poder avaliar. E, enfim, você deu uma aula aqui de direito eleitoral, constitucional, aula de política. Queria muito agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Eu queria te agradecer e falar que o Correio da Manhã hoje é o que causa aflição aí, as colunas do Magna Vita, né, os seus programas. Eu acredito que a gente está precisando um pouco disso na mídia, que é provocar temas, provocar discussão, sem sensacionalismo, sem dedo na cara. Eu acho que isso é muito bom para a democracia e eu queria te agradecer também pelo espaço que você me deu como advogado e também como dirigente partidário da gente estar discutindo aí o momento atual. Eu queria muito agradecer a você que nos assistiu e que eu espero que você possa ter aproveitado bastante o nosso programa pela nossa TV Correio da Manhã. Até a próxima.